Boa noite. Boa noite. Estão bem afinados, hein? Nossa Senhora, até os desencarnados falaram dessa vez, né? É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês nessa noite, primeira vez nessa casa, porque onde nós estamos... Obrigado. Falando de Deus, falando de Jesus, falando do amor, só poderemos estar envolvidos por vibrações de paz, de harmonia, de fraternidade. Agradeço o convite e a oportunidade que me deram para aqui estar nesta noite. E nós vamos falar de um tema hoje que nos afeta a todos, né? Porque afinal de contas, quem é de nós que não busca a felicidade? Mas eu encomendei uma pesquisa do Ibope, eu quero ver se está certo ou não o resultado. Quero perguntar para vocês, quem aqui é feliz? Levanta a mão. Então, muito obrigado, está encerrada a palestra, porque como todo mundo já é feliz, nós não temos mais nada para falar, não é? Tá certo? Bom, felicidade, se nós fôssemos chamar 10 pessoas diferentes, provavelmente cada um abordaria o tema de uma maneira peculiar, própria, enfocando algum aspecto. Então não pensem que ela possa esgotar apenas numa palestra o tema, que é muito amplo. Mas nós fazemos questão de trazer essa mensagem, porque muitas pessoas entendem que a doutrina espírita é a doutrina do sofrimento, que os espíritas falam que é preciso sofrer para progredir, sofrer para resgatar, sofrer para atingir a luz. E nós não podemos, em momento algum, concordar com esta afirmativa. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Deus é Pai. Deus não é padrasto. Deus nos criou para o bem. Deus nos criou para o amor. Se nós, como pais na terra, imperfeitos, queremos o melhor para o seu filho, para os nossos filhos, imagine Deus, que é toda perfeição. Então Deus nos criou para o amor, e a doutrina espírita vem nos mostrar as razões pelas quais nós sofremos. Vem nos mostrar que todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós saímos do eixo gravitacional em torno do Senhor, nós vamos acabar descumprindo as suas leis. E o descumprimento das leis de Deus vão acabar nos gerando sofrimento. A felicidade, como dizia o poeta, a felicidade está onde nós a colocamos. O grande problema é que nós nunca colocamos onde nós estamos. Então a felicidade está onde nós a colocamos. Mas onde nós estamos colocando a felicidade? Nós estamos colocando a felicidade em coisas que não temos, em coisas futuras, em coisas longínquas. Eu vou ser feliz se. O se é o maior leque de possibilidades que existe, porque ele nos traz a falsa ilusão, uma ilusão de algo que nem sempre é possível. Nós vamos discorrer sobre a felicidade abordando 3 aspectos: o aspecto espírita, aspecto cristão com Jesus, o espiritismo também é cristão, e vamos abordar também o lado científico. Nós vamos falar sobre o Dr. Martin Seligman, um psicólogo positivista norte-americano, que depois de mais de 20 anos clinicando, atendendo pessoas que sofrem, porque quando a gente procura um psicólogo é porque tem algum problema, não é? Ou está com tristeza, depressão, teve alguma perda, qualquer tipo de problema, você vai no psicólogo. Você já viu alguém ganhar na loteria e procurar o psicólogo no outro dia? Não. E ele, cansado de buscar a razão e o porquê das pessoas sofrerem, ele resolveu investir o contrário e resolveu buscar conhecer o porquê as pessoas são felizes. E ele criou a psicologia positivista. E ele vem nos
desmistificar alguns dos pensamentos que nós temos a respeito do que é felicidade. Mas antes nós vamos ver, no decorrer da nossa história, muitos filósofos, muitas pessoas trataram da felicidade e tentaram defini-la. Vamos pegar o primeiro, foi Epicuro. Primeiro não, um deles, né? Epicurismo, muito semelhante ao hedonismo, que vai nos falar que a felicidade é o prazer, é ter. Porque quem tem, pode. Quem pode, compra. Quem compra, goza. Quem goza é feliz. Mas será que o ter é razão de felicidade? E nós vamos ver que na nossa vida, tudo aquilo que nos dá felicidade, baseada em coisas exteriores, em algum momento vai nos trazer o sofrimento. Concordam? Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver, um carro novo, não é motivo de felicidade, de alegria, de você nem tirar o plástico do banco só para fazer inveja no vizinho, mostrar para os amigos, para os colegas, para a família que você comprou um carro zero. Então ele é gostoso, ele é prazeroso, não é? Porém, quando chega janeiro, que tem que pagar IPVA, lá vem o sofrimento. Quando você vai fazer o seguro, lá vem o sofrimento. Quando dá uma amassadinha, lá vem o sofrimento. Sem contar que com as facilidades que nós temos de crédito hoje, eu tive um amigo que financiou o carro em 96 meses. Gente, ele não vai conseguir pagar nessa encarnação. Vai ter que levar para a próxima. E vocês já prestaram atenção que o carnê, quanto mais você paga, mais grosso fica? Você vai só colocando os papeizinhos um dentro do outro ali, e de repente, você já pagou metade do carro, deve o carro inteiro e ele não vale a metade do seu valor. Motivo de sofrimento. Mas aí, antes de terminar, o que a gente faz? Está na hora de trocar. Vai lá, refinancia, compra outro e vai sofrendo e vai pagando. Então, vamos pegar outro exemplo. Filho. Filho é bom, não é? Mário Prata, o articulista da Folha, escreveu que filho é bom, mas dura muito. Dura a vida inteira. É verdade, quem tem filho sabe disso. Dura a vida inteira. Mas filho é uma alegria, filho é gostoso. Quando a mulher está grávida, esperando, ela passa a notícia para todo mundo, se cuida, vai fazer os exames, chama as amigas, faz chá de bebê, não faz? Faz aquela festa, pinta o quarto, reforma, compra tudo bonitinho, e o filho nasce. Que alegria quando ele nasce. Depois quando ele começa a falar as primeiras palavras, então é uma disputa pelo pai, pela mãe, se ele falou primeiro papai, mamãe. Quando começa a andar, que gracinha, filma tudo, coloca tudo no Facebook, não sei o que mais, né? É uma alegria. Porém, quantas noites sem dormir, com aquela cólica que você não sabe o motivo. Você não sabe se tem algum problema intestinal, se é ouvido, se é... Ele não fala. Aí ele cresce mais um pouquinho, aí você já fica preocupado. Mamãe tem que trabalhar. Onde vamos deixar o bebê? Vai procurar uma creche. Na prefeitura não tem, vai pegar uma particular. Sabe quanto custa? Sabe, né? Aí ele cresce mais um pouco, né? Aí ele cresce mais um pouquinho. A avó é mais barato, mas a avó não é para educar filho, a avó é para deseducar, tá? Você sabe qual que é a definição de avô? Avô é um cavalo selvagem que o filho doma para o neto montar. Tudo aquilo que ele for rigoroso com o filho, ele vai ser complacente com o neto. Então, pais, os avós são para brincar com as crianças, a educação é dos pais. Mas aí o filho cresce um pouquinho mais, nossa, que companhias que meu filho está tendo, será que são bons? Será que não são? Será que ele está usando droga? Será que não está? Aí de repente ele cresce mais, e esse mundo perverso, será que ele vai ter emprego? Será que ele vai se formar? O que ele vai fazer? Até que um dia
ele encontra um belo par de olhos e vaza. Vai embora e volta para a casa da mamãe aos domingos se a comida for boa. E outro detalhe, se a comida for boa e se a sogra não for implicante. Porque tem mulher que não é inteligente. Pelo amor de Deus, tem mulher que não usa a cabeça. Aí eu tenho um exemplo, a minha mãe, a minha esposa aprendeu com a minha mãe. Minha mãe tratava as noras a pão de ló, ali na palma da mão. E se o filho brigasse, ela ficava do lado da nora. Inteligência, tem o filho sempre perto. Aquela mãe que briga com a nora, afasta o filho. Aquela mãe que briga com o genro, afasta a filha. É uma questão de opção, de inteligência. Percebam que o sofrimento, a felicidade e a infelicidade vai depender do nosso comportamento. Nós vamos aprender que a vida não nos dá nada. Sabiam disso? A vida não nos dá nada. A vida só nos retorna o que nós damos para ela. Tudo aquilo que nós damos, ela vai nos retornar. Se nós dermos amor, vai retornar amor. Se dermos tristeza, vai voltar como tristeza. Dor vai voltar como dor. Então temos que aprender a ser sábios, compreender aquilo que é que pode nos trazer a felicidade e trabalhar para fazer a felicidade acontecer para nós. Então nós vamos ver que o ter não é garantia de felicidade. Tá? Tudo que nós temos baseado em fatores externos vai nos trazer algum dia tristeza, alegria, decepção. Como, por exemplo, vamos ver esse jogo de futebol aqui, ó, tá? Eu uso esse quadro para representar a felicidade. Onde está a felicidade no jogo de futebol? Alguém sabe? No gol? Não. Salário? Não. O Zé Elias está lá pagando pensão até hoje para o salário alto. Na vitória? Não. A felicidade é essa bichinha aqui, ó, a bola. A felicidade está na bola. Por quê? Porque no campo nós temos 22 marmanjos, agora tem as marmanjas também, correndo atrás da bola. Quando eles alcançam a bola, o que eles fazem? Passa para o companheiro, chuta para frente e continua correndo atrás. Pegou, passa para o companheiro, chuta para frente e continua correndo atrás. A felicidade é assim. Nossa felicidade é comprar, por exemplo, um carrinho, pode ser um carro usado. Essa é a nossa meta. Vou exemplificar com uma história de Divaldo Pereira Franco, que ele nos diz que ele tinha uma companheira de trabalho, trabalhava com ele, já naquela época muito antiga, já lá no começo, e ela estava chegando nos 30. E naquela época, a mulher balzaquiana ficava para titia. Hoje não, a mulher casa com mais que isso, mas naquela época era terrível a mulher chegar aos 30 sem casar, não era? Os mais antigos sabem disso. E ela estava prestes, falou: Divaldo, eu preciso casar, reza para que eu consiga um bom partido. E aí ele rezando, e de repente não é que ela arrumou um bom partido? Porque homem é bom partido, viu gente? Inteiro não vale muito não, né? Mas arrumou e casou. E Divaldo chegou e falou: e aí, você casou agora, está feliz? Falou: Divaldo, ó, casei, tudo bem, mas morar no fundo da casa da sogra ninguém merece. Eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa. Pode ser afastada, pequenininha, mas a minha casa. E lá vai ele rezar. E ela compra lá na periferia de Salvador, naqueles conjuntos habitacionais, lá onde depois de um pouquinho, onde o Juta perdeu a bota. E ela comprou a casa, foi na inauguração. E ele perguntou: e agora, está feliz? Falou: Divaldo, essa casa é tão longe, mas tão longe, eu tenho que pegar 2 conduções. Eu vou ser feliz quando eu tiver o meu carrinho, pode ser um Fusquinha. E lá vai, e de repente, ele chegando de ônibus para trabalhar, chegando de carro, bonitinha. E ele pergunta: agora, casou? Tem casa e tem carro, está feliz? Falou: Divaldo, aquela casa vazia, só eu e meu marido, que tristeza. Eu não vejo a hora de nascer meus filhos, eu queria 3 filhos, né? E lá vai, e nasce o primeiro, nasce o segundo, nasce o terceiro. E agora, já está feliz? Falou: Divaldo,
Filho é uma preocupação nesse mundo de violência. Eu só vou ser feliz quando meus filhos estiverem formados, casados. Tá bom. E passou o tempo, o filho formou um, formou outro, casou. E aí ele perguntou, e agora, seus filhos formados e casados? Divaldo, a casa ficou vazia de novo. Uma tristeza, só eu e meu marido. Eu só vou ser feliz quando vierem os meus netos. E lá começa a chegar os netos. E ela já bem velhinha, ele chega para ela e fala, e agora, tá feliz? Fala, ai, Divaldo, já desisti, vou deixar para a próxima encarnação. Então nós somos assim. É assim que nós fazemos. A felicidade está sempre lá. E a hora que nós chegamos, está mais para lá. Então, o ter não é garantia. Mas vamos, um outro filósofo, o Diógenes, o cínico, aquele que andava com uma lanterna procurando um homem honesto, acho que até hoje não achou, né? Vivia dentro de um barril, e ele falou que a felicidade é não ter. Se você não tem carro, você não tem que pagar IPVA, você não tem que pagar prestação, não tem que pôr combustível, não tem que fazer seguro, ninguém vai roubar. Se você não tem filho, você não acorda de noite, você não vai ter os dissabores que tem pela paternidade, pela maternidade. Então ele disse que a felicidade é não ter. E aí nós temos que discordar, porque nós, infelizmente, sofremos mais pelo que não temos do que pelo que temos. Pensem bem, se eu fosse 10 centímetros mais alto, não é assim que a gente fala? Se meu filho casasse com a filha da vizinha, que maravilha seria, né? A gente não sabe, né? Como é que é, né? Igual a mulher chegou e falou, bem, você vê o marido da vizinha, todo dia ela recebe ele na porta, ele traz flores e beija. Por que você não faz o mesmo? Falou, mas bem, eu nem conheço a vizinha. Porque a gente acha que o dos outros é sempre mais bonito, a galinha do vizinho é mais gorda, o casal não tem problemas. Então nós precisamos parar de nos espelhar nas demais pessoas achando que as vidas delas são um mar de rosas. E nós temos que trabalhar pela nossa felicidade, pelo nosso sucesso, pelo nosso progresso, fazendo da nossa vida um mar de rosas. Não deixando que os atropelos, os tropeços ou os obstáculos que nos acontecem nos derrubem. Então não é o não ter. Mas veio outro filósofo e nos disse que a felicidade não é ter, não é não ter, mas a felicidade é ser. Sócrates. Ninguém melhor que ele nos trouxe a renúncia a tudo que é bem material, a valorização do ser como pessoa íntegra, autônoma, um espírito que tudo pode. Aquele que foi condenado injustamente à morte, a beber cicuta, e quando ele estava na prisão, quando ele foi condenado, a mulher dele, Xantipa, chegou e falou para ele, Sócrates, você foi condenado à morte. Ele falou, mas e daí? Todos estamos. Quem aqui não está condenado à morte? Tem alguém? Não. Mas você é inocente. Aí você queria que eu fosse culpado? Melhor ser o inocente preso do que o culpado solto. Quando o seu discípulo quis soltá-lo, subornar ao guarda, Sócrates, você pode fugir. Fugir? Mas do quê? Você está preso. Eu preso? Mas e essas paredes? Essas paredes prendem o meu corpo. O meu espírito é livre, vai aonde quer. Presos estão aqueles que têm vícios, que têm defeitos, que têm imperfeições. Isto é a verdadeira prisão, não é uma grade, não é uma parede que nos prende, porque o nosso espírito é livre para fazer tudo. E quando ele estava tomando a cicuta, o soldado falou, o senhor tem ainda 1 hora, ele já sorveu de uma vez. E quando perguntaram, onde quer que enterremos o seu corpo? Ele falou, meu corpo? Onde quiserem. Sócrates não está nele. Uma verdadeira renúncia ao corpo e às coisas materiais. Mas esse estágio que Sócrates atingiu, ele não atingiu de graça. Porque infelizmente nós vemos ainda no nosso meio pessoas e religiões oferecendo tudo fácil. Pensamento mágico não existe. Para a doutrina espírita só existe
trabalho, dedicação, envolvimento, engajamento para a realização daquilo que você quer. Toda aquela bondade de Francisco de Assis não veio de graça, ele conquistou, ele trabalhou para isso. E nós temos a mania de pedir para Deus algumas coisas que nos compete realizar. Quantos de nós pedimos saúde com um copo de cerveja ou vinho ou champanhe na mão ou uísque? Vocês já viram isso? Não é um contrassenso? Eu quero saúde, mas estou me envenenando. Então nós vamos aprender que tudo aquilo que compete ao homem fazer, nem espírito, nem Deus fará por ele. E nós é que temos que trabalhar para o nosso fortalecimento espiritual. Por exemplo, se nós pedirmos para Deus força, alguém faz academia aqui? Faz. Quando você chega lá na academia e você fala para o seu personal assim, fala, ó, eu quero ficar forte. Ele faz assim, plim, você está forte? Não. O que ele faz para falar para você? Você vai fazer esteira, vai fazer bicicleta, vai malhar, vai puxar força e vai ralar. Não é, ninguém tem o poder de te fazer ficar forte de uma hora para outra. Você tem que trabalhar. Então, quando nós pedimos para Deus força, Ele nos dá obstáculos. Através da transposição dos obstáculos, nós adquirimos a força espiritual. Quando nós pedimos para Deus sabedoria, Ele nos dá problemas. Através da resolução dos problemas é que nós vamos crescer. Quando nós pedimos para Deus paciência, Ele nos dá uma sogra. Ou um cunhado mala, folgado, ou um vizinho impertinente, ou um colega de trabalho daquele bem mala também. Por quê? Porque através dessas pessoas é que nós vamos ter a oportunidade de exercer a nossa tolerância, a nossa paciência. Eu costumo dizer que Deus coloca em nossa vida os inimigos para que eles nos falem aquilo que os amigos não têm coragem, para que eles coloquem o dedo na nossa ferida, para que eles apontem aquilo que estamos fazendo de errado, porque os amigos são coniventes, os amigos nos ocultam, e os inimigos não, são bênçãos de Deus e necessidade para nós, para que nós progridamos. E aí, através da tolerância e da transformação moral que nós fizermos, nós aproveitaremos ou não a presença dessas pessoas em nossas vidas. Tá? Mas, o que vocês acham? A felicidade é ter, é não ter ou é ser? Ser. Um pouco dos três. Mas nós tivemos uma outra pessoa que falou assim, ó, felicidade não é ter, não é não ter, e também não é ser. A felicidade é amar. Jesus. Amar. Como diz Madre Teresa de Calcutá, amar até doer. Amar até não poder mais. Amar a todas as pessoas, sejam amigas ou inimigas, sejam do bem, sejam do mal. Jesus nos falou que nós deveríamos amar os nossos amigos. Mas que valor nós temos amar aqueles que nos amam, que são da nossa carne, do nosso meio? Jesus falou que nós deveríamos amar aqueles que não concordam conosco, que discordam. E falou mais que deveríamos amar, inclusive, aos nossos inimigos. Dá. Você doutrina ele. Você doutrina. É fácil amar inimigo? Não. A curto prazo? Eu vou provar para vocês que é. Tá bom, vamos lá. Alguém chegou e assassinou seu filho. Deus me livre? Mas é uma realidade que está nos nossos dias. Você consegue amá-lo? Não. Perdoá-lo? Não. Aí ele renasce como seu filho. Aí sim. O que Jesus falou para nós é não esperar que isso aconteça. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele.
Antes de ir no altar fazer a sua oferenda, vá e reconcilia-te com teu inimigo. Porque às vezes a gente fica satisfeito quando algum inimigo nosso morre, devia ficar preocupado, porque enquanto está encarnado nós estamos vendo, depois que ele morreu ele vai estar lá na sombra, nos atazanando, nos importunando. E olha bem as palavras de Jesus, ele falou assim: reconcilia-te com teu inimigo. Primeiro você tem que se reconciliar com você. Se você não estiver bem com você, você não vai estar bem com os outros. Porque as leis de Deus, as leis naturais, estabelecem as relações que nós devemos ter para com Deus, para comigo e para com o meu próximo. Assim definem as leis. Eu tenho que amar primeiro a Deus e depois a mim. Porque quem não se ama não vai conseguir amar outras pessoas. Quem ama a Deus aqui, levanta a mão. A minha esposa não gosta que eu falo isso, mas vocês são todos, nesse aspecto, falsos. Porque é fácil amar. Por que vocês amam a Deus? Porque Ele está longe, você não está vendo, não está te importunando, não está pondo lixo na sua calçada. Mas a hora que Deus leva um filho seu, você já fica bravo com Ele. A hora que vem aquele câncerzinho benéfico, você fica bravo com Ele. É fácil amar quem está longe, e nós só vamos amar a Deus amando aos nossos semelhantes. A frase está ali, ó, um pedaço da passagem de Jesus: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive com frio e me agasalhastes, estive nu e me vestistes, estive preso e fostes me visitar, vim estrangeiro e me acolheste, estive doente e fostes no hospital também me ver. Mestre, quando fizemos isso para você, não nos lembramos? Todas as vezes que fizestes a um destes meus pequeninos, fostes a mim que fizestes. Então o amor a Deus, gente, não é um amor para ser expressado com palavras e pensamentos em alguém que está distante, mas para ser demonstrado com todos os filhos aqui dele, que somos nós. Uma mãe quer que alguém ame seu filho, não quer? Imagine Deus quer que nós nos amemos, todos, indistintamente, estejam na situação que estiverem. Não vou me delongar muito porque o tempo não vai permitir, né? Mas a gente poderia falar mais alguma coisa a respeito. Vamos lá. Então Jesus nos falou o que é amar. Dr. Martin Seligman, agora voltando à parte científica, perguntaram para ele o seguinte: tem uma maneira de você medir felicidade? Será que dá para medir? E ele dividiu a felicidade em dois aspectos. Felicidade momentânea, que é aquele prazer que você tem por você encontrar alguém querido, comer um chocolate, ter uma relação sexual, ler um bom livro, ouvir uma boa música. Esta é a felicidade momentânea, que ela tem um ciclo de duração que depois você volta ao normal. Da mesma forma como os sofrimentos também você volta ao normal. E existe a felicidade existencial, que é o ser feliz. Nós entendemos que isso aqui é prazer, isto é felicidade. O ser feliz é aquilo que você mede desde o momento que você nasce até quando você desencarna. E nós, como espíritas, falamos que depois da nossa desencarnação continua também. É você se portar com felicidade perante a vida, independente daquilo que estiver te acontecendo. Madre Teresa diz: não deixe a tristeza entrar em seu coração, mas se ela já entrou, impeça a sua saída ao rosto. Não é reprimir sentimentos, é trabalhar sentimentos, é ressignificar aquilo que está acontecendo com você, e sabendo que se Deus é bom e justo, o que está acontecendo com você deve ter alguma razão e algum motivo plausível. Não blasfemarmos contra Ele. A pessoa feliz, gente, ela tem mais amigos, ela tem melhor qualidade de vida. A pesquisa é muito extensa. Quem quiser, saiu na revista Veja e saiu outra na revista super interessante. Vivem mais, ficam doentes menos vezes. Quem é que gosta de ficar perto de alguém que reclama? Aquela pessoa que você passa perto e pergunta como é que vai, e ele resolve contar. Ele não sabe que aquilo é só um cumprimento, ele vai contar a vida inteira, lamentar, lastimar. Quem gosta?
Então percebam, se nós não gostamos de ficar perto de uma pessoa que reclama, se nós reclamarmos, ninguém vai gostar de ficar perto de nós. Quem gosta de ficar perto de uma pessoa que está sempre alegre com um sorriso no rosto? Não é? Então, se nós gostamos, por que não agimos dessa maneira para que as pessoas gostem e apreciem ficar perto de nós? Vamos lá, Dr. Martin Seligman, ele vai nos dar a receita da infelicidade. Isso que ele coloca, ele testou em laboratório. Ele falou, dinheiro traz felicidade? Diz que manda buscar, não é? Não. O dinheiro é útil, é bom. O dinheiro, para as suas necessidades básicas, ninguém vai falar que ele não te traz um conforto, te traz. Mas não é o quantum do dinheiro. Porque esses políticos roubam e não ficam satisfeitos nunca. E aquelas pessoas que mais têm dinheiro são os que menos aproveitam o dinheiro que têm. E é pela busca desenfreada do dinheiro que nós comprometemos a nossa vida, a nossa família e os nossos filhos. Porque nós arrumamos um emprego, fazemos hora extra, buscamos outro emprego, fazemos uma faculdade, para quê? Para ganhar mais dinheiro. E aí os nossos filhos crescem e nós não participamos da vida deles. Nós tivemos um caso na nossa instituição, uma criança de 5 anos, que chegou um dia com 2 facas na mochila. Caso real. 2 facas na mochila e ele queria ser preso. E para ser preso ele tinha que matar alguém. Não é que ele tivesse raiva de algum coleguinha. Nós entramos em pavorosa. Naquela época nós não tínhamos psicólogos. Hoje nós temos 2 psicólogas todos os dias na nossa instituição. Fomos buscar a razão e a causa. Por que que aquela criança estava agindo daquela forma? E descobrimos que a mãe era enfermeira. Dava plantão no hospital, dava plantão no outro hospital no outro turno e estudava à noite. Que hora que ela ficava com o filho? Ela saía, a criança não tinha acordado. Ela voltava, a criança estava dormindo. O pai caminhoneiro vivia viajando. Era um filho órfão de pais vivos. E hoje, o grande problema que nós temos na educação são pais que não educam, pais que são coniventes com coisas erradas, pais que não dão os exemplos que devem aos filhos. E nós só temos uma solução para a violência, para as drogas, é através da educação, não a educação da escola, a educação do lar. E nós temos uma geração defasada hoje, porque nós temos mães que não foram educadas, pais que não foram educados e que estão tendo filhos, e o que você vai oferecer se você não for educado? Mas isso é assunto para outra palestra. Vamos lá, casamento. Sócrates dizia, casar ou não casar, todo jeito você vai se arrepender. Nós somos ansiosos ao extremo, tá? Se a gente casa, quer separar, separa, casa de novo. Aquela, você sabe que a ansiedade é você sempre estar onde você, querer estar onde você não está. Se você veio na palestra, está lamentando porque não ficou assistindo o jogo. Se está assistindo o jogo, por que eu não fui na palestra? Nós somos ansiosos. O casamento, gente, não é para você não casa para ser feliz, você casa para compartilhar uma existência, fazer o outro feliz, progredir e crescer juntos através de uma família, reparar aquelas animosidades, aparar aquelas arestas e prosseguir na sua evolução. A pessoa que coloca a sua felicidade no outro, está fadado. Você sabe qual que é o maior motivo? Por que nós nos desiludimos? Só tem um motivo. Só tem um motivo. Sabe por quê? Porque nós nos iludimos. A gente cria expectativas que depois não se cumprem. A frustração, a desilusão, a decepção, segundo Vanderlei de Oliveira, ele nos fala que isto é o encontro com a verdade, o encontro com a realidade. Porque você cria expectativas na sua vida, faz suposições que não se realizam e depois você se frustra, cai, se decepciona quando não deveria. Vai casar? Pergunta para o seu parceiro, você vai cozinhar? Vou. Não. Se você gosta que leve café da manhã para você todo dia na cama, você põe no jornal, procura-se mulher que faça café na cama e leve na cama para o marido. Porque depois você casa, ele não faz, você fica brava.
Você gosta do marido carinhoso e ele é um bruto. Bruto assim, não é do feitio dele ser meloso, tá? Você tem que respeitar, é assim? Por que não viu antes? Porque a gente tem a mania de falar assim, depois que casar eu conserto ele. Não conserta nada. E quando o casamento vai mal, fala assim, quando vier os filhos nós melhoramos. Não melhora. Não é assim que você resolve as coisas. Mas nós temos também o futuro, nós falamos do futuro, é você colocar expectativa. Quantas pessoas chegaram para mim já e falaram, Eduardo, quando eu me aposentar eu vou ajudar na obra de vocês. Aí ele aposenta, passa a ganhar menos, arruma outro emprego e não vai nada, né? A beleza, né? Agora eu vou me permitir falar um pouco de mim, né? Porque eu pedi para Deus, nessa encarnação, a prova da beleza, tá? E ele falou assim, olha, você não está preparado ainda, vai feio mesmo, tá? Deixa para a próxima. Mas a beleza, ela ajuda no relacionamento. Mas Marilyn Monroe era extremamente bela e profundamente infeliz. Vamos pegar o caso da Bruna Felisberto, Miss Rio Grande do Sul. Vocês viram esse caso aqui? Essa moça linda aqui? Que ela foi Miss Rio Grande do Sul e os empresários dela falaram, se você fizer uma mexidinha no nariz, você tem condições de ser Miss Brasil e Miss Universo. E ela fez, olha que virou. Reoperou um monte de vezes. É a busca da beleza, da perfeição. É a busca da felicidade em algo exterior. Hoje ela tem dificuldade para respirar. Nós só colocamos aqui numa exposição. Ela foi em vários programas de televisão e deu depoimentos. Alguém aqui talvez tenha visto. Ela processou o médico, já refez a cirurgia várias vezes. Vocês acham que uma moça dessa aqui precisaria de algo mais? Não. E aí nós criamos a nossa infelicidade. Então não é a beleza. A felicidade não é você querer outras coisas, é você se contentar com o que você tem. Diz que rico não é o que muito tem, é o que pouco necessita. Nós temos o poder também, que é muito perigoso. Temos o status. O status é você aparentar aquilo que você não é. A melhor definição de status é você comprar aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para uma pessoa que você não gosta aquilo que você não é. Isso é status, é você querer, é aquela história de você comer mortadela e rotaperu. Eu vejo jovens aqui, eu tenho na nossa instituição um jovem lá, que ele compra uma camisa da Dudalina que custa quase metade do salário dele. Para quê? Fala para mim, para mostrar aquilo que ele não é e não tem condições. Tá? Ok, nós temos lá também, tudo isso aqui é a felicidade colocada fora de nós. Como a história daquele senhor que tinha o seu filho e o pônei. E ele era muito feliz, porque ele brincava com o filho e brincava com o pônei. E um dia o pônei fugiu. Aí ele ficou muito triste, porque nós somos assim. Nós ficamos tristes com as perdas, esquecemos de agradecer o que ficou. O filho foi embora, o pônei foi embora, mas ficou o filho. O que era mais importante? E ele ficou triste. Aí de repente esse pônei voltou e trouxe consigo um cavalo garanhão. Aí ele ficou feliz, porque agora ele tinha o filho, o pônei e um cavalo. Só que o filho foi montar no cavalo. E o cavalo era um cavalo selvagem. Aí ele caiu do cavalo e quebrou a perna. E esse homem ficou tão triste, porque o filho com a perna quebrada, será que ele conseguiria voltar a andar com naturalidade? Será que uma perna não ficaria mais curta? Será que ele poderia jogar bola? Será que ele poderia ter uma vida normal? E ele ficou tão triste porque o filho estava com a perna quebrada. Aí veio a guerra e o governo passou alistando os jovens para ir para a guerra. E que jovem que ia para a guerra não voltava. E o filho dele não pôde ir porque estava com a perna quebrada. E ele ficou tão feliz porque o filho estava com a perna quebrada. E com a perna quebrada não podia ir para a guerra. Percebam, a felicidade colocada fora de nós, ela é efêmera, ela é baseada em fatos exteriores. Mas a verdadeira felicidade, que é interior, é a nossa satisfação com aquilo que nós fazemos e que temos que fazer bem feito. Então o Dr. Martin Seligman fala que a felicidade, ele deu a receita da infelicidade, tudo aquilo. A felicidade é prazer, engajamento e significado. Os três na medida certa, os três equilibradamente. Nem só um, nem só dois, são os três
de uma forma equilibrada. Prazer, permita-se ter sensações agradáveis. Mas nós falamos de um prazer sadio, porque hoje nós deturpamos o que é prazer. O jovem vai para o happy hour e acha que ele encher a cara de cerveja, ele está se divertindo. Está pegando o dinheiro que ele ganhou com suor e se envenenando e passando mal depois. Quem é que já foi num rodízio? Comeu um churrasco, já, né? Aí você chega no rodízio e fala assim, já que eu paguei, vou dar prejuízo para esse cara, vou comer tudo que eu der conta. Aí você empanturra, vai embora igual uma jiboia, segurando. Quem que saiu no prejuízo, gente? Somos nós. O prazer são as coisas agradáveis da vida, ler um bom livro, visitar um amigo, ouvir uma boa música. Nesse mar de porcarias que nós temos no nosso musical sertanejo universitário, imagina se fosse primário. Gente, a música, ela tem duas finalidades na nossa vida, duas. A primeira é através da melodia nos elevar, nos fazer o bem. Tocou a Ave Maria durante a prece, que coisa mais agradável. Aquilo faz com que nós fiquemos mais leves, nos faz muito bem, melhora a nossa vibração. Então a música tem que primeiro nos fazer bem, ser suave e agradável. Segundo, trazer uma mensagem através da letra, uma mensagem de paz, de otimismo, de amor, de fraternidade, de solidariedade. Agora você pega um sertanejo universitário e fala de mulher, de cachaça, de dinheiro, de carro, de traição e de sexo, só. O que você tira de bom? O que isso faz bem para você? Será que ele te estimula a ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa sensual? Então, as coisas agradáveis, tá? Aquele cara que sai cantando porque cada dia sai com uma menina diferente. Nós vamos dizer que o verdadeiro homem não é aquele que conquista muitas mulheres, mas é aquele que conquista a mesma mulher todos os dias, pelo resto da sua vida. Esse é o verdadeiro macho e homem que nós deveríamos imitar. Então o prazer são coisas boas, comer um chocolate, passear, assistir um bom filme. Eu não consigo imaginar como pessoas assistem luta na televisão, dois seres se digladiando, se matando, saindo sangue e outros torcendo. É selvageria. Tá? Então ter prazer, ter engajamento. Engajamento é nós fazermos tudo o que nós fizermos com determinação, com vontade, com garra, com envolvimento. Chegar e participar. Vai ter uma promoção aqui? Vai ter que... Qual que é a promoção que vocês fazem aqui? Almoço, pizza? Pizza, vai fazer pizza? Você chega, olha, eu quero vender X número, e o que eu posso fazer? Eu vou lá trabalhar, eu vou ralar queijo, eu vou montar pizza, eu vou entregar. Não fazer igual certas pessoas. Eu tenho lá na nossa instituição, nós fizemos agora, esse mês, 2.100 pizzas, esse mês para entidades, esse mês nós vamos fazer 1.800, e o mês que vem nós vamos fazer para a Santa Casa 4.000 pizzas. Num dia, numa manhã, nós produzimos em torno de 800 pizzas por hora. É uma equipe muito boa, tá? E tem gente que vai lá para ajudar. Aí chega assim, Eduardo, eu posso ajudar? Eu falei, pode. O que eu faço? Ele pega aquela máquina, ele pega a máquina. E agora? Eu falei, agora você põe na mesa. E agora? Agora você monta, põe os parafusinhos. Já montei, e agora? Agora você põe na tomada. E agora? Agora você rala o queijo. Você tem que ficar dando corda, falando cada coisa. E tem pessoas que já chegam, posso ajudar, e a hora que você vê, ele já está ralando a mussarela. O envolvimento, o engajamento, em todas as fases da nossa vida, em todos os sentidos, é no local de trabalho, é na escola com os filhos, falta engajamento dos pais com os filhos. Eu tenho que louvar a minha esposa, porque meus filhos eram pequenos, ela tomava lição todos os dias, olhava a tarefa todos os dias. E se por um acaso ela descobrisse que depois que eles foram dormir, ficou alguma coisa para trás, levantava 1 hora mais cedo para fazer a tarefa. Isso foi com o primeiro. O segundo já entrou no ritmo, porque já viu o exemplo. E os dois, sem fazer cursinho, passaram em faculdades, universidades, públicas, federais e estaduais. Porque teve um pulso firme, um envolvimento da mãe.
Envolver-se no local de trabalho. Você não vai trabalhar olhando o relógio. Tem gente que chega 8 horas, já está reclamando, nossa, que vai demorar para chegar meio-dia. Isso é escravo. Você tem que sentir prazer até no trabalho, gente. Eu tive um colega no banco em São Paulo, a hora que fechava o caixa, os caixas iam para trás contar dinheiro, aqueles pacotes de dinheiro. Eu tinha uma pessoa lá, que ele começava a contar dinheiro olhando no relógio. A hora que batesse o horário, se ele estivesse na metade do pacote, ele parava. Isso é escravo. Vai sofrer. Então você ter engajamento, fazer com determinação. E você ter um significado. E ele nos fala, Dr. Martin Seligman, que a melhor maneira de ter um significado para a vida é através do trabalho, através da religião. É através do trabalho assistencial. Isso um cientista falando, não é religião. Ele falou, provou em laboratório, que um ato de bondade, um ato de altruísmo, eleva o nosso nível de felicidade por 2 meses. Por isso que a gente faz pizza, mês sim, mês não, porque com a hora que está baixando a felicidade, a gente levanta de novo. É assim que funciona, tá? Então, essas são as 3 maneiras que você tem para ser feliz. Você sair da terra sabendo que a sua passagem por aqui, você não precisa ter deixado grandes obras, nome em avenida, em rua, edifícios, mas você sabe que você colaborou para que a terra estivesse um pouquinho melhor do que quando você encarnou. Tá? Mas nós vamos ver então o que Jesus nos fala. Jesus nos fala, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bom, vamos lá. Jesus é um Espírito perfeito. 5 bilhões de anos à nossa frente. Jesus mentiria para nós? Jamais. E ele falou que qualquer um que estava aflito e sobrecarregado, qualquer um que tiver problema, pode ir até ele. Ele vai aliviar. Só que ele colocou uma condição: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois suave o meu jugo e leve o meu fardo. Falei, não, tudo bem, você pode vir que vou acabar com todos os seus problemas, mas você tem que carregar o meu jugo. Mas nós sabemos o que é o jugo de Jesus? E nós fizemos então uma tabelinha para nós compararmos, tá? Nós fizemos aqui o jugo de Jesus e o jugo da terra. E nós vamos ver o que é leve e o que é pesado. Primeiro, jugo de Jesus, o amor. O que o amor pesa em nossos corações? A pessoa que está amando, ela fica leve, ela flutua, ela esquece até de comer, não volta para casa. O amor é lindo, não é? Não é assim? O amor pesa. Você já viu alguém que está amando, está sobrecarregado, fecha? Não, você vê pelo olhar de alegria, de felicidade. Dá risada sozinho. Mas o jugo de Jesus da terra é o ódio. O ódio. Como fica uma pessoa que está com ódio? Carrancuda, fechada, remoendo e falando, eu devia ter feito isso, eu devia ter falado aquilo. Ela vai ver a hora que encontrar. E aí nós levamos o inimigo para a cama. Nós vamos dormir pensando naquilo. E a gente perde o sono por causa daquilo que nos aconteceu. Não precisa nem ser inimigo. Alguém do nosso meio que nos contrariou, nós ficamos com ódio, com raiva, com decepção e levamos. Mas vamos ver que o jugo de Jesus é perdão. Quem perdoa tira um fardo, tira um peso. O perdão é bom para quem perdoa, não é para quem é perdoado, é para quem pede o perdão, para quem livra tira aquele fardo. Se o outro aceitar, não aceitar, é problema dele, mas você tira aquilo da sua consciência. Mas nós costumamos perdoar da boca para fora. Eu perdoo, mas não faz mais isso. Isso não é perdão. Vou dar uma receita de Divaldo Pereira Franco para vocês saberem quando que perdoou uma pessoa. Vocês sabem quando é que perdoou? É muito simples, fácil. Você tem raiva de alguém te contrariou, fez alguma coisa. Se alguém tocar no nome da pessoa e o sangue subir, você não perdoou. Se quando você encontrar a pessoa, você se alterar, você não perdoou. Você só vai ter perdoado quando você encontrar com aquela pessoa e tratar ela com a mesma naturalidade que você trata as demais. Esse é o verdadeiro perdão, tá?
Mas o ódio, o jugo da terra é a vingança. Uma pessoa que se vinga, fica fazendo planos. Barreto teve um taxista que foi morto lá por um jovem que ficou 1 ano planejando a vingança. Imaginem como esse jovem ficou atormentado. O jugo de Jesus é a humildade, pessoa simples, humilde, não precisa de nada. Mas o orgulho não. O orgulho me faz ser aquela pessoa que fala o seguinte: por cima de mim só avião, se passar abaixo eu taco pedra. Não é assim? A fraternidade, a bondade contra o egoísmo e a ambição. O que pesa para nós? A bondade? Nada. E o egoísmo, a ambição, o desejo de querer sempre mais? Mata a gente. Aliás, é uma das maiores causas de câncer que nós temos, são os ressentimentos, os ódios, esses sentimentos negativos que nós carregamos. A resignação é a aceitação daquilo como sendo algo dentro das leis de Deus e que você tem que passar porque você provocou. Mas a revolta não. A revolta nos deixa totalmente desequilibrados. Eu tive um tio da minha esposa, tio por consequência meu também, que o filho dele foi assassinado, ele deu uma surra no cadáver. De desespero. Eu te falei para você não ir. Batia no cadáver do filho morto. Tá? Verdade. É a revolta. Tá? A calma e a paciência contra o desespero. A pessoa desesperada, ela fica aflita, gasta energia à toa. Tá? E a fé contra a descrença. Agora vamos lá. Vamos colocar na balança. Quanto pesa o amor, o perdão, humildade, fraternidade, bondade, resignação, calma, paciência e fé? Pesa alguma coisa? Não. E quanto pesa o ódio, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a ambição, a revolta, desespero, descrença? Pesa bastante? Pesa. Agora, de quem depende nós termos amor ou ódio? Só de nós, de mais ninguém. De quem depende eu perdoar ou me vingar? De mais ninguém, só de mim. As escolhas são nossas. Então, se o nosso fardo é pesado, é porque nós estamos carregando aquilo que não precisamos. É só libertarmos disso aqui e carregarmos isso, que estaremos eliminando todos os nossos sofrimentos, como propôs Jesus. E nós vamos ver agora uma mensagem de Albino Teixeira, pela psicografia de Chico Xavier, fala o que mais sofremos no mundo. Vocês aguentam mais 10 minutos? O que mais nós sofremos no mundo? Tá? Ele fala que não é a dificuldade todos nós temos, é o desânimo em superá-la. Vamos ver dois, não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Vou contar para vocês que só existem 2 tipos de problema na nossa vida: o problema que tem solução e o problema que não tem solução, não é? Tem outro problema? O problema que tem solução, ao invés de você desesperar, gaste a sua energia buscando uma solução. E o problema que não tem solução, esqueça, não tem solução. E eu vou contar outra coisa para vocês: problemas não têm solução. Concordam? Vamos lá? Chega alguém para você e fala assim: meu pai morreu, você vai dar um pai novo para ele? Não, não tem. O que nós temos que ser nessa hora são amigos fraternos que ajudemos a pessoa a passar por aquela fase negativa. Chega alguém e fala assim: meu namorado me largou, você vai lá chamar o namorado de volta para ela? Não. O que nós não podemos é ficar batendo em cima do problema. André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: o rio atinge aos seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Ele chega e encontra uma pedra, ele bate, não vai, ele bate, não vai, ele bate, mas o que ele faz? Ele contorna e segue a sua vida rumo ao seu destino, que é o mar. E é assim que nós temos que agir também, contornarmos os obstáculos, não ignorá-los e prosseguir a nossa vida, sermos felizes independente dos problemas que nós temos. Dizem que na Itália, quando teve para estourar a Segunda Grande Guerra Mundial, vocês já viram próximo de uma guerra como é que é o burburinho? A guerra vem, a guerra não vem, vai ter, não vai ter, todo mundo preocupado e apavorado. E diz que tinha um jovem, e esse jovem não se preocupava, não estava nem aí. E quando a gente não está nem aí, a gente incomoda as pessoas. E foram perguntar para ele: você não está preocupado? Ele falou: olha, das duas uma, pode ser que a guerra venha, pode ser que a guerra não venha.
Se a guerra não vier, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se a guerra vier, das duas uma. Pode ser que eu seja convocado, pode ser que eu não seja convocado. Se eu não for convocado, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for convocado, das duas uma. Pode ser que eu vá para a frente de batalha e pode ser que eu fique na retaguarda. Se eu ficar na retaguarda, eu não tenho com o que me preocupar, estou salvo, não estou? Mas se eu for para a frente de batalha, das duas uma. Pode ser que eu seja ferido e pode ser que eu não seja ferido. Se eu não for ferido, não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for ferido, das duas uma. Pode ser um ferimento leve, pode ser um ferimento grave. Se for um ferimento leve, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se for um ferimento grave, das duas uma. Pode ser que eu sobreviva, pode ser que eu morra. Se eu sobreviver, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu morrer, eu vou estar ao lado de Deus, aí que eu não tenho com o que me preocupar mesmo. É a pessoa que não se desespera antes, que espera os fatos acontecerem para tomar a decisão correta no momento correto. A mulher vai fazer uma biópsia e já morre. Vai ter um exame, um vestibular, um concurso no domingo, a pessoa se descabela desde a segunda, não adianta. Se você tiver uma duplicata para pagar amanhã cedo, não adianta você ficar sem dormir, o dinheiro não aparece debaixo do colchão. Vou dar uma sugestão para vocês, liga para o credor e fala que não vai pagar, quem não vai dormir é ele. Então, não é a doença, é o pavor em recebê-la, porque a doença, gente, é uma bênção de Deus. A doença é o expurgo dos nossos males do espírito, saindo pelo corpo físico, e quando o nosso corpo físico deixa vazar uma doença, ele vai ficar aqui e nós vamos voltar livres dela. Eu tenho uma palestra, eu fiz ontem lá em Urupês, que eu falo sobre doenças e doentes. Não existem doenças, existem doentes. E a doença também é uma bênção de Deus. Vamos fazer igual Maria de Madalena, aquela mulher cheia de vícios, ventre furado, prostituta, destruía lares, vivia sob os homens aos seus pés, vivia cercada de joias, de ouro, de incenso, de sedas, de perfumes, de tudo, e quando conheceu Jesus, abandonou aquela vida. E quando Jesus foi seguir Jesus, quando Jesus morreu na cruz, ela não tinha com quem ficar, todos os discípulos a abandonaram, e ela foi seguir um grupo de leprosos. Cuidou desses leprosos o resto da sua vida, até que um dia ela estava tomando um banho, quando viu uma mancha, pegou um graveto, enfiou, não sentiu dor. Lepra, insensibilidade é sintoma da lepra. Ao invés de se desesperar, ela agradeceu, porque sabia que aquilo era o que faltava para a sua expiação final, pelo que ela cometeu naquela vida. E voltou para aquele grupo, que ela todas as tardes ensinava o Evangelho de Jesus, e a partir daquela tarde, ela mudou para nós os leprosos, agora sou comum de vocês, e se redimiu e teve a glória de ser recebida por Jesus no plano espiritual. Então todos os nossos erros podem ser corrigidos agora, nós não precisamos sofrer para pagar as nossas dívidas, nós podemos pagar por amor, através do bem, através do trabalho edificante, mas nós ainda não aprendemos a amar e tem que vir a dor para nos buscar nos resgates que nós temos e para nos alertar para aquilo que estamos fazendo de errado ainda. Não é o parente infeliz, todos nós temos, eu falei que o parente é uma bênção, né? Não é o fracasso, não existem fracassos, existem experiências mal sucedidas. Melhor você fracassar do que não ter tentado, mas não existe fracasso na nossa vida. Não é ingratidão, é a ameaça, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, nós nos revoltamos pelos outros, tá? Não é a injúria, é o orgulho ferido. Quando alguém nos fala, nos magoa, nos calunia, das duas uma, ou é verdade ou é mentira, tá certo? Se for verdade, tenhamos a hombridade de agradecer a pessoa e falar: muito obrigado, meu amigo, por ter me alertado, vou me modificar. E se for mentira, esqueça, é o que estão falando de você,
É a sua reputação. O que importa para nós não é a reputação, é o caráter. Reputação é o que falam de nós. Caráter é aquilo que nós somos e que vamos levar. Não é a tentação, é que nós gostamos dos prazeres da vida, né? E não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber na solução de qualquer problema. O pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos. Então não é o problema, é nós que nos desesperamos diante do problema. Então, gente, última tela para falar que a felicidade não é uma estação de chegada. A felicidade é o jeito de caminhar, não tem o caminho, é a maneira como você caminha, apreciando tudo que é de belo que está ao seu redor. É você superar as inimizades, as hostilidades, aceitar aquelas pessoas que lhe são contrárias, amá-las mesmo assim. Se elas não gostam de mim, problema delas. O importante é eu gostar das pessoas, é ter uma conduta reta, dentro dos princípios éticos. Essa conduta reta vai nos dar uma consciência tranquila e vai nos fazer ter um coração apaziguado e vamos poder dormir com paz. Então, gente, muito obrigado por terem me suportado, desculpem ter ultrapassado o horário, que a paz e o amor de Jesus continue a nos fortalecer agora e sempre. E lembremos que nós temos que ter prazer, engajamento e significado em nossas vidas. Muito obrigado.